Começa agora o É Mais Que Tech, o podcast que discute gestão empresarial, inovação e transformação digital na prática. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Rodrigo Sigmura e este é o É Mais Que Tech, um podcast da Senior Sistemas. Aqui a nossa proposta é trazer temas relevantes para a sua empresa de uma forma descomplicada. Nossos especialistas vão se aprofundar em assuntos que fazem parte do seu dia a dia e dar dicas, sugestões, compartilhar cases interessantes que podem mudar a realidade do seu negócio. Vamos começar esse episódio então? Hoje o nosso tema é Inteligência Artificial e IA Generativa. A IA generativa está rapidamente se tornando uma das tecnologias mais transformadoras na condução dos negócios. Grandes empresas já colocam a mão na massa e estão conseguindo resultados valiosos para além das tarefas superficiais. No episódio de hoje, vamos entender como as grandes corporações aplicam a IA na prática. Que tal explorar como elas têm utilizado essa tecnologia para se preparar para o futuro e tomar decisões estratégicas? Para falar sobre isso, claro, eu preciso apresentar quem está aqui neste episódio aqui comigo hoje. Eu começo por Evandro Pires, CTO da Senior Sistemas e especialista em inovação e IA. Primeiro AWS Serverless Hero da América Latina, ele lidera uma equipe focada em tecnologias disruptivas, integrando IA e arquitetura serverless para impactar mais de 2.000 clientes. É palestrante internacional, mentor e apaixonado por compartilhar conhecimento. Seja muito bem-vindo, Evandro. Olá, obrigado. Muito feliz de estar aqui para fazer esse papo de um tema tão relevante no momento que a gente está vivendo e tão transformador. Então vai ser um papo legal, obrigado pela oportunidade. Estamos recebendo também para essa conversa a Laídes Moraes, nordestina, LinkedIn Top Presentations Voice, Latam Solution Advisor na Oracle. A Laídes já atuou como diretora de inovação e desenvolvimento, Cloud Solution Senior Manager, além de ser advogada e desenvolvedora Java. Tem mais de 15 anos de experiência em TI e atualmente é mestra e doutoranda em informática e gestão do conhecimento, com foco em mineração de texto em patentes. É apaixonada por tecnologia e comunidade e atua como mentora no projeto On Cloud Girls, promovendo mulheres na tecnologia. Seja bem-vinda também, Laídes. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje, uma felicidade com esses nomes renomados aqui do mercado de tecnologia e querendo agregar bastante. Vamos que vamos. E para completar a bancada, temos o prazer de receber Ricardo Allen, um líder experiente em inovação e transformação digital, com mais de 20 anos em estratégia em TI corporativa, cloud e tecnologias emergentes. Atualmente, Ricardo é o head de IA generativa para o mercado brasileiro. Anteriormente, liderava o time de inovação e transformação digital para a América Latina na AWS. Palestrante com participações em eventos como Singularity U Brasil e HSM Expo. Antes da AWS, Ricardo Allen ocupou diversos cargos de liderança em empresas como ThoughtWorks, Citrix e Avaya, onde adquiriu ampla experiência em transformação digital, inovação de negócios e gestão de produtos. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a vocês, é um grande prazer estar aqui com esse painel tão florido, tão lindo aí, tão cheio de conhecimento. Obrigado. Bom, já deu para perceber que hoje temos um episódio especial e o time de convidados à altura do tema, inovação e o impacto da IA generativa na gestão empresarial. E sim, sabemos que temos aqui representantes de duas gigantes que competem no mercado, Oracle e AWS, mas que ao mesmo tempo vêm cooperando em parceria em alguns segmentos de dados. Mas a força que ambos têm na vanguarda da tecnologia é o que os traz juntos aqui, cada um com uma bagagem única que promete enriquecer muito essa conversa. Para os nossos ouvintes, a boa notícia é que esse encontro vai além da concorrência, trazendo perspectivas complementares dos maiores especialistas do setor. Queremos oferecer uma troca de insights prática e inspiradora para quem, como nós, está ávido por aprender com quem está na linha de frente da inovação. Agora sim, vamos começar esse bate-papo? Ricardo, vou começar contigo. No cenário global, a gente vê a IA generativa sendo adotada rapidamente. Na sua experiência, o que mais está impulsionando esse avanço em grandes empresas? Olha, eu vou começar com algo que talvez não seja um comentário muito tradicional, que vai ser a curiosidade das pessoas. Eu acho que o que mais está impulsionando é que pela primeira vez na história,
a gente tem uma curiosidade coletiva, uma adoção massiva, inclusive por pessoas que não são de tecnologia, e isso está fazendo algo que, na minha opinião, vai continuar sendo bem relevante, que é a curiosidade e a criatividade humana. A tecnologia tem ajudado muito pessoas que não são familiares com isso a criarem, desenvolverem, a explorarem áreas onde elas demorariam muito tempo para ter conhecimento ou dependeriam de uma área especialista ou de uma pessoa com um conhecimento disso. E isso tem feito com que as empresas estendam os seus limites, né, que desafiem os seus contextos. Então, pessoas de jurídico, pessoas de recursos humanos vêm me procurar hoje falando de tecnologia a respeito disso, da aplicabilidade nos seus contextos. E dentro de todos os meus mais de 25 anos aí de carreira, é a primeira vez que eu vejo uma adoção tão grande, tão massiva a respeito disso. Evandro, quer complementar? Quero complementar, e acho que essa abordagem da curiosidade eu achei muito interessante, é legal mesmo. Só complementando, acredito que a democratização que aconteceu com ferramentais de Generative AI, né, da IA generativa, proporcionaram, né, com que essas pessoas curiosas e sedentas por produtividade, por melhorar o dia a dia, tanto no âmbito profissional, mas também no pessoal, que eu vejo que isso tem sido usado massivamente também. Alaides. Eu concordo discordando, eu não sinto que seja para as grandes empresas a curiosidade. Eu sinto que o termo utilizado no momento é FOMO, né? Fear of Missing Out, o medo de perder a onda, né? Perdeu aquilo que está acontecendo, que está no hype no momento. Então, falando das empresas, de grandes empresas, muitas delas não prepararam nem os dados para estarem prontas para entrarem no IA tradicional e, quem sabe, no generativo no futuro. Então, olhando uma visão de grandes empresas, eles têm esse medo de perder, de não estar junto com a concorrência deles, não está fazendo o melhor possível. E, às vezes, muitas delas esquecem que existem passos antes. Então, o que está impulsionando essa corrida universal pela IA generativa, no meu ponto de vista, é o medo de ficar para trás. Então, tem muita gente testando IA generativa, mas muita gente que deveria estar, às vezes, iniciando a jornada para a nuvem, ou às vezes pensando em sair de um legado para modernização, ou quem sabe, largar seu monolito e ir para um microserviço, e para uma coisa mais serverless. Então, existem alguns passos que muitos já estavam caminhando antes, mas o medo de perder a nova geração, né, essa nova era da IA generativa, vem conflitando em alguns pontos. Então, trouxe aqui uma vertente, um olhar diferente. Maravilha. Evandro, na Sênior, como a IA generativa está sendo aplicada na prática para empresas que buscam uma gestão mais estratégica e mais eficiente também? Aqui a gente está falando bastante da IA generativa, né, mas a gente, na Sênior, vem trabalhando com IA de forma geral já há algum tempo, né, a IA como um conceito mais guarda-chuva, ou IA tradicional, como a gente tem falado, né, para diferenciar da IA generativa. Então, já fazem alguns anos e começou até antes do uso de IA, como a própria Alaides comentou, né, da preparação do dado, né, que é um passo extremamente importante. E os produtos da Sênior, né, naturalmente, pela natureza deles, né, de serem ERPs, né, para gestão ou para gestão humana, né, com HCM e tantas outras operações que a gente fala que a gente tem a inércia dos dados do cliente. Então, a gente precisou se preparar muito fortemente nesses dados, né, para criar a base necessária para IA. Mas já há mais de 5 anos, provavelmente, que a gente utiliza a IA de diversas formas, IA como predição, IA como classificação, IA para processamento de imagem, né, e desde o começo dessa hype, ali no finalzinho de 2022, 2023, a gente também vem antenado com a IA generativa, né, com o nosso laboratório de pesquisa, onde a gente iniciou isso fortemente. A gente criou um conceito guarda-chuva que a gente chama do IA Assist, né, na Sênior, onde ele tem basicamente 3 pilares, né? A gente tem o IA Assist Content Generator, o Insights e o Expert. O Content Generator, ele vai muito na linha de trazer produtividade onde tem a criação de algum tipo de conteúdo. Então, o usuário nosso, né, o nosso cliente que se depara em alguma jornada com a necessidade de criar um texto muito grande, por exemplo, uma descrição de vaga, ele conta com o IA Assist Content Generator para ajudar ele nessa jornada e ser muito mais produtivo, né, muito mais rápido para fazer aquela atividade. A gente tem dentro do pilar do Insights um outro conceito, onde
em jornadas onde esse usuário, esse cliente, ele tem que ler muita informação, né, muitos dados, eventualmente muitos dashboards, e a partir daquilo ele precisa tomar uma decisão para mover para um lado, para o outro, fazer algo, né, na sua operação de tomada de decisão. Ali, nesse tipo de jornada, ele encontra o Insights, onde são prompts, né, que a gente prepara, né, previamente, a gente já faz essas análises, e nessa jornada a gente já entrega insights ativos, né, onde ele pode fazer tomada de decisão e que já analisa, né, grandes massas de dados e facilita essa jornada. E a gente tem o Expert, que é a grande revolução, né, na forma como se utiliza software de gestão, onde a gente traz, né, o melhor estilo, né, de conversa, né, com linguagem natural, como um chat mesmo, para que os usuários consigam conversar com o seu produto, né, conversar com seus próprios dados que estão dentro do RP, do HCM. A gente lançou no Conar, né, em 2024, o HR Assist, né, que é esse assistente para RH, e aí você pode perguntar o que você quiser sobre os dados que você tem ali dentro do produto. Então, ao invés de ter que acessar várias telas e consultar relatórios, ou enfim, esse assistente está ali para apoiar. E isso, né, o conjunto, né, desses 3 pilares, né, pensando especificamente em IA generativa, trazem muito mais foco em eficiência, produtividade, faz com que os usuários gastem mais tempo naquilo que é mais estratégico e não naquilo que é tão operacional, né, trazendo esse conceito mais de aumentar a capacidade daquele ser humano, né, do que substituir as atividades eventualmente que ele tem que fazer. Ricardo, você tem muita experiência, mais de 20 anos de carreira em tecnologia. Já imaginava que nós estaríamos nesse patamar com a IA generativa atualmente? Olha, eu te confesso que a parte principal, né, igual o Evandro falou ali, da adoção massiva, né, de você ter essa democratização da tecnologia, eu achei que tomaria mais tempo. Eu achei que não seria uma onda tão grande. Na minha visão, ia ser algo mais próximo de como foi a adoção dos smartphones, assim, né, que estava mais correlacionado com as ondas, né, de quem gosta de tecnologia, dos entusiastas primeiro, até isso ganhar realmente um mainstream, né, ganhar ali a visão de todo mundo geral. Eu achei que seria mais desse ponto, mas a gente viu que talvez o fenômeno das mídias sociais aportaram as pessoas mais próximas da tecnologia, fazendo com que, quando a gente teve esse boom da IA generativa, né, dessa democratização do acesso, criando esse grande sucesso. Então, até eu não imaginava que seria tão rápido, né? Se a gente for ver essas curvas de adoção de tecnologia, como a gente vê hoje, que já se mede novos serviços em dias, né, para chegar em 1 milhão de usuários, eu não consegui predizer isso, não. Imaginei que a gente fosse chegar nessa evolução tecnológica, mas não nessa adoção massiva e tão democratizada. Legal, Alaides. Agora eu vou passar a bola para você e queria fazer a seguinte pergunta: como é que você avalia a IA generativa atuando na transformação da relação das empresas com os dados e na geração de insights para os C-levels, mais especificamente? Primeiramente, a IA, na minha visão, né, a IA generativa, ela se posicionou muito forte no mercado agora, porque a gente teve uma revolução também no quesito de infraestrutura. Então, para poder disponibilizar esses modelos atuais, já existiam, a grande maioria era teórico, existiam cálculos matemáticos. Toda vez que a gente falar de IA generativa ou IA tradicional, estamos falando de cálculos matemáticos, que o poder computacional hoje é possível a gente conseguir trazer essas informações. Mas quando eu falo agora no segmento de empresas, falo de alta liderança, de C-levels, a gente tem que pensar e enxergar a IA generativa como uma habilitadora. Não só se leva, eu vou trazê-la primeiramente como seres humanos, né? Eu escuto muito, quando a gente está palestrando sobre IA generativa, pessoas técnicas com receio ou com medo da IA generativa, porque ela é substituidora. E da minha visão, a IA generativa ela é habilitadora. E ela consegue habilitar os seres humanos a fazer conexões ou comunicações que anteriormente eram um pouco mais complexas. Para os C-levels, pessoas que já estão em cargos de gestão na empresa, ela vai trazer uma geração de insights, fazendo automação de análise complexa, por exemplo, porque a gente tomava alguns reportes, tem empresa hoje, tem que falar a realidade, né? Tem empresa hoje que ainda não consegue utilizar a IA generativa como uma porta habilitadora, que precisa de dias para gerar um insight, para gerar um report, um relatório, para que se seja tomado decisões. Normalmente decisões por esses C-levels. Quando eu falo de processamento de linguagem natural, que é o NPL, a IA generativa ela consegue tornar as informações ou termos técnicos mais acessíveis para esses C-levels. Como assim, Alaides? Muitas vezes o C-level não é técnico.
E tudo bem. Então, ele precisa de informação oriundo desses universos técnicos. Quando é que vai ter isso aqui disponível para mim? O deploy vai ser... Ele sabe o que é um deploy? Não, mas ele pode usar a IA generativa para traduzir alguns termos e informações de forma automatizada para que ele consiga tomar decisões. E outro boom do momento para esse tipo de gestor é antecipação e tendência de previsões. Então, eu consigo verificar, olhando os dados e informações, isso se meus dados estiverem ok, né? Porque a gente não fala de milagre com a IA generativa, ela é habilitadora em cima daquilo que você tem. Ou você pode comprar como serviço também de alguns high-techs, né? Ou serviços super maravilhosos, como o Evandro falou da própria senha. Então, quando eu falo de antecipação de tendência, eu consigo verificar nos meus dados o que eu consigo prever, olhando o universo atual, as métricas atuais que a generativa já consegue trazer. Exploração de dado não estruturado, que aí você perguntou dos dados também. É muito fácil a IA tradicional trabalhar em dado estruturado, que são os bancos de dados tradicionais, o Banco Oracle, por exemplo, tradicional. Quando eu falo de dados não estruturados, arquivos, imagens, arquivos de voz, PDFs, aquilo que você não coloca em tabelas, é um não estruturado, isso dificultava sem IA generativa, porque ela consegue acessar isso, às vezes trabalhar com vetores e trazer uma informação um pouco mais assertiva para esse C-level. Inovação e redução de custo, outro termo que eu escuto muito quando eu estou conversando com o C-level. Laídes, eu preciso reduzir custo, a gente vai trazer um dos benefícios, né, um dos porquês de utilizar a IA generativa. Claro, se você estiver preparado, é que ele consegue muitas vezes trazer uma eficiência dentro de alguns setores, ou até eficácia, né, dentro de alguns segmentos da empresa, fazendo essa análise. E com isso, uma redução de custo com apoio nesse tipo de inovação. E um dos mais importantes, para poder não me alongar muito, que é a utilização de tudo em dados de tempo real. Então, como eu falei, se existem relatórios que eu preciso de dias, imagine uma conversa, uma interação, uma pesquisa com dados que estão sendo alimentados nesse exato momento. Aí a generativa, fortificada, né, fortalecida pela infraestrutura, por isso que hoje, você até usou em alguns momentos o termo cloud providers, provedores de nuvem, o termo mudou, né? Quem está nos ouvindo agora, o termo é hyperscales. Então, os hyperscales, justamente porque entrega esse poderio para a generativa utilizar e depois devolver quando não precisa. E aí o C-Level, ele consegue utilizar essa tecnologia nova, que é a generativa, para poder se embasar suas decisões em dados de tempo real. Então, resuminho aí para vocês. Ricardo, você concorda? Como que é aí na AWS? Olha, a gente já tem passado muito dessa parte desses bancos de dados por usar vetor, né? Então, a Laide falou ali da democratização, a gente tem um poder computacional que realmente alavanca isso, e eu vejo que a gente já tem entrado numa discussão até mais avançada de trazer essas questões de negócio junto com os times de tecnologia para um pensamento em comum, né, para não ter mais divisões entre times de negócios e tecnologia, romper essa barreira. A gente usa muito o exemplo da própria Amazon com isso, né, a gente fala dos times de 2 pizzas, os 2 pizza teams, porque no final do dia esse uso dessa tecnologia, ela precisa ser como meio de você resolver um problema de negócio. Ninguém quer ter uma IA generativa dentro da empresa. Todo mundo quer ver através dela uma forma de resolver isso. E o que era a restrição, né, de você ter uma série de passos hoje, a gente fala muito na AWS com os nossos clientes da gente fazer um salto para o futuro, trabalhar de trás para frente, né, de olhar o problema do cliente e dele voltar para desafiar a área de tecnologia sem precisar passar por todos os passos, porque essa transformação do passado não aconteceu. E alguns aconteceram, outros não, mas a grande maioria não tem tudo bonitinho, redondinho. A Laide falou ali da parte de dados, né? Dados a gente fala que é o novo petróleo, mas eu acho que ela é mais do que o novo petróleo, eu acho que está no cereal do café da manhã, está em tudo que é lugar, e esse dado não precisa estar já pronto, pré-preparado para que eu implemente uma oportunidade de inteligência artificial generativa. O que eu preciso é enxergar que eu tenho um problema de negócio onde essa tecnologia pode ser um dos meios da solução, e se ela realmente trouxer um benefício que é relevante para o negócio, aí sim eu vou preparar para estruturar e para construir isso dentro de casa.
Na nossa experiência da Amazon, a gente usa isso, inclusive, para desafiar a área de tecnologia. É muito difícil ter uma empresa que está preparada, que está pronta. E mesmo que a área de infraestrutura esteja pronta, a gente não tem os dados necessários para aquele caso de negócio. Porque ninguém fica guardando e armazenando toda e qualquer variável de todos os dados para qualquer hipótese que eu vou ter no futuro. Mas eu preciso aprender a reagir rápido. E um outro ponto disso é que não tem a ver com inteligência artificial única e exclusivamente, é a capacidade de aprender. Então, a gente coloca muito essa oportunidade hoje de IA generativa, que ela traz essa pressão, né, para todo mundo das áreas executivas, uma necessidade de cada vez mais eles aprenderem a aprender, de conviver com a falha, né, de aprender com ela, de pivotar, de mudar, e a nuvem, a AWS, ajuda a que esse custo do fracasso ele seja ínfimo. Se você desliga o que você está fazendo de experimento assim que você descobre que ele não funciona e não precisa ficar pagando aquela conta, você é muito mais disposto a experimentar, a aprender, do que se você falar assim, vou colocar um experimento aqui para reduzir o custo do time. Não reduziu, só que eu vou ter que ficar pagando essa conta um tempão. Vou aumentar a eficiência operacional do call center. Não aumentou, mas essa conta vai ficar comigo um tempão. Para você fazer isso, antigamente, era a área que a gente precisava ter muita certeza. Hoje, com a nuvem, a gente consegue fazer isso e como o custo se cessa assim que eu decido que eu não vou continuar com aquilo, as empresas se tornaram muito mais dispostas a aprender. Aí entra a parte cultural, a parte de organização, de estrutura, de modelo mental das organizações, porque eu também falo muito que o modelo mental que trouxe a gente até aqui, com a IA generativa, não vai levar a gente para o futuro. A gente precisa romper com esses modelos do passado. A gente precisa ainda aprender o que vai significar fazer alguma coisa que não é simplesmente levar a forma como a gente faz hoje, mas para a IA generativa. É descobrir como isso pode ser numa nova realidade. Que é o análogo ao que a gente passou com o digital versus a digitalização. Então é isso que a gente conversa muito. Perfeito. Bom, a IA generativa, como a gente já comentou por aqui, pode ser considerada então uma extensão da inteligência artificial. Ela se destaca aí como uma área específica dentro da IA que usa algoritmos para criar novos conteúdos a partir de dados de entrada. Evandro, você consegue exemplificar para a gente de forma prática como essa aplicação acontece nas empresas? Foi um pouco até do que eu comentei ali no início, né, sobre a Senior, inclusive já está utilizando isso de várias formas, né? E cada tipo, né, subcategoria, isso é uma verdade, né? Cada subcategoria, né, da IA vai ter propósitos diferentes, vai ter mecânicas diferentes e vai entender cenários de negócios diferentes, né? Então vou até usar alguns exemplos práticos que a gente tem aplicado, que eu acho que ajuda a materializar bem, né? A gente tem modelos de machine learning, tá dentro do guarda-chuva, né, de inteligência artificial, que a gente usa para fazer match entre candidato e vaga, por exemplo, para ajudar recrutadores, né, a encontrar mais facilmente pessoas que estão no banco de talentos para sugerir para vagas que ele acabou de abrir. Então, esse é um tipo de inteligência artificial que pode ser aplicado e que tem esse propósito, que daí depende de uma estrutura de dados, como até a Alaide já comentou, né? A gente tem, por exemplo, o uso de Generative AI, de IA generativa, na criação da descrição de vaga, que daí é para outro propósito, né? E a generativa, ela tem essa capacidade maior de gerar conteúdo, né? Seja ele texto, seja ele imagem, seja ele vídeo e tantos outros tipos de conteúdo que ele pode gerar. Então, aqui é um outro tipo de aplicação. E aí, eventualmente, eu posso até combinar elas, né, para gerar outros tipos de aplicação. E a gente pode falar aqui também sobre casos de predição. Eu consegui fazer um forecasting de vendas, por exemplo, para o time comercial. Então, aqui eu tenho um outro tipo de aplicação e que pode utilizar abordagens diferentes. Mas a gente pode ir também para o lado de processamento, né, de imagem, né? A gente fala de reconhecimento facial. Também tem algoritmos, né, de inteligência artificial para fazer reconhecimento facial, para fazer prova de vida, para identificar se aquela pessoa que está ali na frente fazendo reconhecimento facial é realmente uma pessoa e não é um crachá, não é uma foto, não é um vídeo. Então, existem diversos tipos de inteligência artificial
que podem ser aplicados, né, para diferentes use cases, mas acho que esse é o ponto até que o Ricardo falou, né, tem que estar sempre orientado a um problema de negócio, né, para ser resolvido e aí utilizar a melhor ferramenta. Perfeito. Alaide, tem algum exemplo prático aí da Oracle para compartilhar com a gente também? Temos sim. Normalmente, quando eu falo da IA generativa aplicada em empresas, o exemplo que sempre vem solicitando, né, nossos clientes é a questão dos chatbots avançados, né, que dentro da Oracle a gente tem o Digital Assistant, que as empresas utilizam a IA generativa para criar esses assistentes virtuais que eles vão responder de maneira personalizada e natural. Não é aquele botãozinho, aperte 1, 2, 3, 4... Não é isso, a gente está falando realmente de você conversar com o atendente virtual e você sentir que estivesse conversando com um ser humano. Então, esses chatbots, eles conseguem resolver e tirar dúvidas, oferecer recomendações, entender o cenário do cliente, né, que a gente fala do contexto do cliente, do cliente do nosso cliente, para poder fazer essa entrega. Tenho visto muita interação no setor de marketing também, que é o Martech, que é utilizar essa IA generativa para criar conteúdo e texto de campanha, já está sendo bem utilizado. Acho que dos nossos clientes, uns 70% já solicitaram que a gente tivesse algum tipo de apresentação nesse sentido. Aí, quando eu falo de indústria mesmo, de design de produto, prototipagem, análise e previsão de tendências também é algo que é diário, as solicitações. E, como eu falei agora para vocês, a questão de dados, a gente fala muito de automação de documentos e relatórios utilizando a IA generativa já. Aí já foi citado como o segmento jurídico, o segmento de compliance, as finanças. Então, são segmentos que já têm uma certa base de dados referente ao que eles gostariam de receber, o que eles recebem, o que facilita, inclusive, treinar, seja até um machine learning ou mesmo a IA generativa para poder ir respondendo ou entregando aquilo que ele solicita. Então, aí são alguns exemplos. Ricardo, e fala pra gente agora quais métricas específicas vocês estão adotando por aí para medir o sucesso da implementação da IA? A gente coloca com os clientes nossos da AWS sempre essa oportunidade de negócio como uma métrica de implementação de IA, né? Pode parecer fácil, simples e pequeno, mas a gente usa dentro da AWS, a gente propõe isso também para os clientes, uma forma muito ligada a práticas de design de mercado, de construção de produtos e serviços, só que junto com a visão da Amazon de ser centrado no cliente, que chama Working Backwards, né? Trabalhar de trás para frente. Dentro dessa forma de você construir um produto ou um serviço, uma das etapas é a gente progressivamente ir colocando a métrica de negócio de sucesso para que você vá alcançando isso. Isso faz 2 pontos. Primeiro, que a gente comece uma exploração de uma ideia por um time e segundo, que a gente consiga progressivamente ir elaborando esse resultado. Com isso, cada time, cada área de negócio acaba decidindo uma forma por si só de como que vai fazer isso. Por exemplo, a gente tem um cliente que uma das métricas de negócio era a quantidade de horas que um professor passa revisando perguntas dos alunos depois que ele envia uma avaliação dentro de um ambiente universitário. E a gente reduziu em 30% o tempo junto com esses professores a respeito disso. Com um banco, a gente conseguiu trabalhar com eles no tempo que eles gastavam e quanto isso representava em dinheiro de investimento para código legado ser migrado para código novo, código de sistemas atualizados. E aí a gente conseguiu, esse daí foi na casa quase que de 70%, entre 60% e 70%, uma otimização nessa geração de código em termos de custo direto que isso tinha. Então, dependendo do caso, dependendo do cliente, a gente trabalha com métricas e modelos diferentes. O que a gente busca é que, para a gente sair da prova de conceito e ir para a fase de implementação, é que realmente a gente tenha essas métricas de negócio. Igual eu falei ali a respeito, né, dos dados, né? A gente não tem os dados pré-guardados de como eu vou fazer essa comparação e a gente não tem essas métricas de negócio pré-acordadas ou já pré-definidas. A gente precisa construir isso ao longo da jornada. Com IA generativa, a gente tem feito muito a respeito disso, porque se você não tomar cuidado, o custo dessas bases podem se tornar extremamente caros para responder para o cliente num chat conversacional que horas são. E esse caso é real, tá, pessoal? A gente teve um cliente que liberou o chat, colocou na empolgação e fez há mais de 1 ano e meio atrás, ele colocou ali um protótipo para fazer validação de um chat com o cliente, e aí a gente viu que entre as perguntas feitas era que horas são, né? Assim como a gente pergunta para a Alexa que horas são, a gente pergunta também para a inteligência artificial generativa, só que o custo disso, ele começa a se tornar exorbitante. Então a gente precisa entender como é que é essa estrutura de custo.
E até se a IA generativa é a melhor solução ou não, ou se a gente tem técnicas para fazer, né, esse controle das perguntas e como que a gente organiza isso. Isso é a forma como a gente enxerga para sair de pilotos, de experimentação e dar uma característica pessoal nesses projetos, inclusive nesse modelo de gestão e de estudar qual que é o caso que tem um benefício real para o negócio. Se não tiver um caso para o negócio, é melhor nem começar. Então, comecem de trás para frente. Bom, agora nós vamos para o nosso quadro, o Núcleo de Insights. A ideia é sempre trazer para você que nos ouve dados e curiosidades sobre o tema do episódio. Então vamos conferir mais agora sobre o impacto da IA generativa nos empregos. Núcleo de Insights. Mais de 1/3 dos empregos na América Latina e no Caribe podem ser afetados pela inteligência artificial generativa. Segundo um estudo da Organização Internacional do Trabalho e do Banco Mundial, entre 26% e 38% das vagas podem ser impactadas. A principal expectativa é que a tecnologia transforme em vez de eliminar os postos de trabalho. O estudo aponta que até 14% das funções podem ter a produtividade aumentada, enquanto 5% poderiam ser completamente substituídas pela IA. O risco é maior para mulheres e jovens qualificados das cidades, o que pode aumentar as desigualdades e a informalidade. Por outro lado, trabalhadores como vendedores, arquitetos, educadores e profissionais de saúde podem se beneficiar da tecnologia. No entanto, a exclusão digital pode limitar esses benefícios. Cerca de 17 milhões de empregos que poderiam ter maior produtividade enfrentam esse problema. No Brasil, 8,5% dos trabalhadores mais vulneráveis poderiam ser beneficiados pela IA, mas apenas 40% deles têm acesso a essa tecnologia no trabalho. Bom, Alaides, tendo esses dados aí como indicador e outros estudos também, como que você avalia a transformação do trabalho humano com IA generativa? Você já até mencionou um pouquinho disso, né? Qual o desafio real quando falamos da tecnologia versus pessoas? Perfeito. E é um tema que eu amo, porque eu sou uma pessoa, colocando a balança entre tecnologia e pessoas, eu sempre vou tender para pessoas. Quando eu falo da IA generativa, ela deve ser habilitadora. Ela tem que empoderar as pessoas. Ela não deve ser nem substituidora, nem destruidora. A transformação do trabalho humano com a IA generativa, ela já é além de algo de automatizar tarefas repetitivas. E quando ela deu o boom há uns 2 anos atrás, era isso, né? Vai automatizar tarefas repetitivas. Hoje ela começa a executar, inclusive, atividades cognitivas e criadoras. Eu já falei aqui do marketing, por exemplo. Tem o profissional de jornalismo, que usa muito de design. Então, a gente vê um crescimento da IA generativa com esse poder de criar, editar, de personalizar materiais, assim, numa velocidade e precisão ou acuracidade, que é uma das coisas que eu sempre coloco na balança quando a gente está falando de IA generativa, e, claro, a satisfação do cliente do outro lado, que ele não sinta que está falando com a máquina, mas o desafio hoje é um equilíbrio entre tecnologia e pessoas. Eu escuto muito nos ambientes técnicos que a IA está trazendo uma visão e acelerando, né, trazendo eficiência, eficácia para as empresas, acelerando o negócio, e ela está otimizando tempos e trabalhos cognitivos e criativos que o ser humano gosta de fazer também. E ela ainda não está atuando em alguns segmentos um pouco mais que se utiliza força bruta, né? Quando a gente fala assim, ela está declamando, está falando, está criando poemas, textos, mas ainda não está fazendo o meu café, ainda não está... Claro, a gente tem os robôs aí, as outras métricas para poder trabalhar. Mas ela traz uma capacidade de análise, entendimento de dado e conhecimento que acelera o ser humano. Então, que dica eu posso trazer, né, para o trabalhador que está nos ouvindo, ou um desenvolvedor, ou um cientista de dados, um pesquisador, para se empoderar da IA generativa no dia de hoje, né? Vai ter que sentar e estudar. A IA generativa, ela é muito matemática, ela é muito de cálculos. E hoje, muitos empregos estão se transformando para avaliar a acuracidade, para avaliar o contexto. A gente tem os engenheiros de prompt, tem novos cargos, novas áreas surgindo. Então, é super importante que nós, pessoas técnicas, a gente entenda que muita coisa vai ser
substituída, melhorada, para que outras surjam. Então, a gente teve outras revoluções antes da IA generativa. A gente teve a revolução do vapor, revolução dos computadores com a internet, revolução da eletricidade, e muitos empregos e cargos que existiam naquelas épocas não existem mais. Tem pessoas que fez curso de datilografia, não existe mais isso, né? Porque nós fomos substituindo isso pelo computador. Então, vai acontecer a mesma coisa. Então, como é que eu vou ser habilitado pela IA generativa? Estudando e verificando que segmentos, né, aquilo que você tem vocação de estudar, o que você já estuda, estão sendo empoderados, e como você se habilita dentro desse empoderamento da IA generativa. Em suma, a IA generativa ela representa uma oportunidade para nós, seres humanos, mas também, claro, como um desafio, né? Mas pessoas técnicas, elas sabem que a partir do momento que elas decidem pela área de tecnologia, elas precisam continuar estudando. E a generativa, ela só empurrou e disse, você estuda ou você estuda. É uma transformação que, aos meus olhos, é positiva, e ela é fundamental, inclusive, para a adaptação da tecnologia, para que ela se comunique, né, e caminhe junto com as políticas inclusivas e até de capacitação desses profissionais que já estão no mercado hoje, para que eles continuem empoderados para as novidades, porque como o poder computacional continua crescendo, a gente acredita que todo ano muitas novidades estão sendo aceleradas pela IA generativa, pelos modelos matemáticos que estão podendo ser testados hoje. Então, a gente tem que garantir que essas pessoas, que esses seres humanos, principalmente as pessoas líderes, que a gente até citou os C-levels, os gestores, eles garantam que essas pessoas se sintam preparadas e valorizadas para esse cenário, colocando sempre o foco nas pessoas. Que tudo isso, inclusive a generativa, são ferramentas, são tecnologias para empoderar o ser humano, e não para substituir o ser humano. Mas o ser humano também tem que entender que a gente precisa estar em constante atualização para que entregue para o mercado o melhor, né? Que é a união desses dois mundos. Agora, Ricardo, na sua visão, na sua avaliação, que práticas você recomendaria para preparar equipes e líderes para essa transição, para essa mudança na cultura organizacional das empresas? Eu queria falar de 3 pontos. O primeiro deles é a preparação sobre a respeito da tecnologia, que esse talvez seja o mais direto, tem um pouco mais de prazo, de tempo, mas existe muito material disponível, existe cursos online, uma série de formas de você criar simulados e ter a curiosidade mesmo de explorar, né? A gente tem inclusive um sistema, por exemplo, chama Party Rock, né? Party de festa, Rock, né? De rock and roll, Rock, R-O-C-K, .aws, e ele tem uma forma de você criar uma aplicação de IA generativa bem lúdica, que você pode fazer para sua vida pessoal, e isso te ajuda a começar a experimentar com a tecnologia. E para quem é da área de tecnologia, ou para quem entrar um pouco mais, começar a estudar mesmo, né, entrar dentro de cursos, entender o que significa, linguagens, pontos de apoio, começar a usar por casos de uso, o que significa aquele texto que a gente escreve na IA generativa para dar um comando, né, que a gente chama de prompt, como escrever ele melhor, quais são as técnicas disso. Se você tiver essa curiosidade, uma das minhas apresentações eu falo que é uma curiosidade adolescente, que é aquela curiosidade de eu não sei ainda, eu posso aprender, que você vai conseguir, você vai ter ali um cenário que você vai ser mais próximo e mais amigo da tecnologia. O segundo ponto que as empresas precisam ter é um desafio, que eu falei agora há pouco, né, de modelos mentais, que é um desafio de cultura. A cultura da empresa se manifesta pelo comportamento das pessoas e a forma como a gente consegue replicar eles em escala. O que eu tenho dentro da minha empresa que favorece e que fortalece essa comunicação do que eu quero como modelo decisor. Cada vez mais com a IA generativa, as empresas precisam enxergar que a decisão precisa estar o mais próximo possível da pessoa que está lá na ponta. E não importa o nível hierárquico dela, não importa qual que é a função, qual que é o trabalho, e inclusive, mesmo pessoas que tenham, né, pouco tempo de experiência, precisam ser ajudadas porque elas são pontos aonde a cultura se manifesta. Muitas vezes, né, a pessoa que atende o telefone, que recebe a pessoa na porta da loja, precisa de mais conhecimento a respeito da cultura da empresa do que quem é o fundador da empresa, que tem isso muito claro. Então, essa forma de transferir os modelos mentais pode parecer longe da tecnologia, mas é o que vai fazer diferença no longo prazo para as empresas.
E o terceiro, né, a Laide falou ali de pessoas, eu também sou apaixonado por pessoas, e eu quero colocar aqui um ponto que é IA responsável. As empresas precisam criar uma forma de discutir dentro de casa que a responsabilidade do que a gente faz nesse universo é a responsabilidade da empresa, é a visão, é a cara da empresa, é a imagem que a empresa transparece. Então, se preparar para esse futuro passa também em se preparar para que visão que eu quero dar da minha empresa nesse universo que usa uma tecnologia como IA generativa. Qual é a responsabilidade que eu intencionalmente vou colocar? E a gente precisa estudar isso. Isso também é uma área de estudo, também é uma área de investimento e é uma área de decisão. E não é mais exclusivo de tecnologia, é da empresa inteira. Todas as áreas precisam participar. Então, essas são as 3 áreas de preparação das pessoas que, se elas investirem, elas vão ser muito mais facilmente inseridas nessa nova realidade, né, de modelos mentais e paradigmas novos, da tecnologia em si e de responsabilidade. Bom, agora para fechar o nosso bate-papo, vou passar a palavra para o Evandro para perguntar o seguinte: aonde você vê a IA generativa nos próximos anos? Que tendências emergentes você acredita que vão ter maior impacto aí no modo como as empresas usam essa tecnologia na prática? Ótima pergunta. Eu acredito que a IA ela tem um poder muito grande, né? E acho que ele ainda vai transformar bastante, né? Eu acredito que a gente surfou uma onda e uma hype aqui muito grande, né? Onde naturalmente todo mundo imaginava que Generative AI atenderia a todos os tipos de cenário. Acho que a gente vai passar agora por um momento de desilusão sobre isso e entendendo onde que a gente acomoda cada uma das tecnologias, inclusive dentro da IA, de como que isso vai funcionar. Mas eu acredito que a gente ainda vai ter muito espaço de transformação, principalmente, né, nesse conceito de aumentar a capacidade do ser humano, de dar mais produtividade para ele. Uma tendência que eu tenho visto muito forte, né? A Senior foi uma das pioneiras, inclusive, que é de criar essas interações com as soluções, né, que tu usa, no caso da Senior, solução de gestão, para proporcionar que o usuário converse com a sua solução de uma forma natural, perguntando o que ele quiser sobre aquela solução, sobre os dados que ele tem ali, pedindo também para executar ações, eventualmente, dentro dessa solução, pedindo insight, pedindo os dados e tendo, né, aquele assistente, no caso da Senior, né, no guarda-chuva do eAssist, tendo esse assistente como grande aliado, né, para o dia a dia. Então, você não viver mais sem aquele aliado, né, aquele assistente, né, aquele copiloto para te ajudar a fazer as tomadas de decisão, fazer as ações do dia a dia e te liberar, né, para ser mais criativo, para ser mais estratégico, né, e menos operacional e menos ali na criação, né, do conteúdo ou na busca, né, catando, né, informação dentro do sistema. Maravilha, pessoal. Olha, muito legal o nosso papo. Eu tenho certeza que daria pra gente ficar aqui por muito mais tempo, mas infelizmente a gente vai precisar encerrar por aqui. Eu quero agradecer a você que nos ouviu, é claro, e também aos nossos convidados. A Laídes Moraes, da Oracle, como é que o pessoal pode manter contato contigo pelas redes sociais? Eu sou uma pessoa do LinkedIn, então vocês me encontram no LinkedIn, Laídes Moraes. Por ser nordestina, eu avisei lá no início, né? Tem um Y no nome, então é ALAYDES Moraes, MORAIS. É o mesmo nome que está no LinkedIn, é o mesmo nome que está no Instagram também. E eu compartilho muito conteúdo da parte de cloud, de IA, dos eventos que a gente vai participando. Inclusive, recebi o prêmio de Top 15 Creators do LinkedIn, então super feliz de ter vocês na minha rede. Muito legal, obrigado pela sua participação. Ricardo Allen, da AWS, também muito obrigado. Como é que o pessoal também pode conversar com você pelas redes sociais? Obrigado, é um grande prazer ter feito essa sessão aqui com vocês da Senior, um parceiro nosso aí de longa data, que eu já trabalhei junto e admiro muito o trabalho de vocês. Podem me achar também no LinkedIn como Ricardo Allen, o dentro do LinkedIn ali é R Allen, né? O LinkedIn RALEM. Essa é uma forma mais fácil de me achar. Perfeito, e você, Evandro? Obrigado, foi muito legal, né, conversar aqui com essa dupla de um tema que eu gosto tanto. Eu também sou do LinkedIn, é fácil de encontrar, Evandro Pires ou @epires da Silva, e eu tenho lá também mantido uma boa frequência, né, de postagens falando sobre tecnologia, sobre cloud computing, IA, liderança, produtividade, né, inclusive no LinkedIn também
usando Generative AI, então quem quiser conversar comigo, eu estou bastante ativo por lá. Obrigado. Muito legal, obrigado pela participação de vocês três. E olha, fica o convite, se você gostou desse podcast e quer nos enviar sugestões, indicações de temas de repente, ou até de convidados mesmo, pode mandar pelo e-mail imprensa@senior.com.br ou também, claro, acesse as redes sociais da Senior, a gente está presente em todas elas, fique à vontade para sugerir, para comentar, para compartilhar também todos os nossos episódios. É isso, compartilhe então esse episódio com mais gestores e executivos que você conheça. A gente se fala, até a próxima, tchau! Você ouviu É Mais Que Tech, um podcast da Senior Sistemas, referência nacional em soluções de gestão para empresas.